partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente. Hoje, sexta-feira, 25 de julho, Santo Ângelo segue com aquele clima acolhedor do nosso inverno missioneiro. Solzinho hoje nublado, temperatura agora de 22 graus e um convite perfeito para tomar um café quentinho e abrir a mente. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsã e Greens Café Corporativo começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Como disse Steve Jobs, a inovação é a habilidade de ver a mudança como oportunidade e não como ameaça. E é nesse olhar transformador que recebemos hoje uma mulher que é pura força, visão e conexão. Mestre em gestão educacional, especialista em inovação e liderança, com ampla atuação em educação empreendedora, tecnologia e desenvolvimento regional. Ela é diretora do Instituto Agregar, idealizadora do Fórum de Inovação de Panambi, a mãe do Arthur e do Orlando, Patrícia Lazarotti Garcia. Seja muito bem-vinda ao Cafezinho, minha amiga. Que saudade, que bom te receber aqui. Tô muito feliz. Nossa, Dani, que eu tô tão emocionada, eu quase chorei agora, porque, nossa, passou um filme, assim, em segundos, né, dessa jornada aí, muita coisa, de inovação, né, de empreendedorismo, né, e eu fiquei tão orgulhosa, assim, agora, de, pô, a Dani aqui me entrevistando, né, anos depois, legal. Nossa, eu tô fantástico. Muito feliz. Eu também, muito feliz tô muito feliz. Aqui. Quem nos conhece sabe da nossa história, né, Paty? Oh. Então, pra mim é uma... Além de estar muito grata com a tua presença e ter muito orgulho da tua jornada e de ser tua amiga, eu tenho certeza que vai ser uma entrevista com muito a agregar. Olha aí o trocadilho. Ótimo. Com muito a agregar, porque a gente sabe, tem acompanhado o teu trabalho, tudo que tem acontecido em Panambi e do quanto que Panambi tem sido uma referência em inovação e no desenvolvimento das cidades. E as sextas-feiras são pautadas nisso, né? Aqui no Cafezinho, em desenvolvimento das cidades, políticas públicas e o que a gente pode fazer para que as nossas cidades sejam aquilo que a gente quer que elas sejam. Né? E a gente tem acompanhado o trabalho que vocês têm feito lá no Instituto Agregar e tu, enquanto gestora do Instituto. Então, é uma grande referência para nós e eu estou muito feliz, tenho certeza que quem acompanhar a nossa entrevista hoje vai agregar muito. Agora eu vou usar o trocadilho. É, muito bom. Mas assim, ó, para quem não conhece a Patrícia ainda, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa trajetória, né, no mundo da educação e da tecnologia, de como é que as coisas, como é que esse caminho te trouxe até Santo Ângelo e até o Instituto Agregar, né, hoje. Com certeza, eu agradeço muito o convite, de novo, estou muito feliz, boa tarde a todos, é uma imensa felicidade estar aqui, compartilhando um pouquinho a história. Quando a Dani me convidou, eu disse, nossa, que legal estar com a Dani, né, no programa da Dani, ai, que legal mesmo, estou muito feliz mesmo. E, pois a jornada foi, até eu brinco, né, muitas pessoas não me conhecem, assim, da minha jornada, mas eu sempre trabalhei com inovação, né, a Dani sabe, né, eu, desde o início, assim, da minha carreira, quando eu estava ainda lá meados de 2000 e pouquinhos, iniciando a faculdade, já lá no início eu comecei a minha trilha nesse movimento, né? Então, eu tenho algumas experiências que eu tenho muito orgulho, porque elas foram fazendo com que eu entendesse melhor essa jornada da inovação, né? Porque a gente vê agora, a gente está vivendo um certo hype, né? Uma certa modismo. Mas a inovação nada mais é, Dani, do que o que a gente já faz, fazer coisas novas, diferentes, mas que gerem valor. E o valor, ele tá sempre contextualizado. É o valor para Dani, é o valor para tua comunidade, é o valor para tua empresa, né? Então, não são aquelas coisas mirabolantes, né? São coisas mais simples. A gente tem, claro, existem graus, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas é isso, né? Então eu comecei lá em 2000 e pouco, quando eu tava fazendo faculdade, eu trabalhei no projeto Porto Alegre Tecnópole, que ele era um projeto que na época eu olhava para Porto Alegre, quarto distrito, e olhava no futuro, o quarto distrito vai ser uma referência em inovação e tecnologia. Tá lá o Caldeira. Tá lá o Caldeira. Então a gente fazia uma série de entrevistas na época com isso, né? Tentava entender o contexto. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Ceitec, que é a primeira fábrica de chip da América Latina. É um projeto que agora a SIC de novo levantou. Ali já tive um contato assim com gente de qualquer lugar do mundo, né? Porque a gente teve que expatriar muita gente, trazer gente do mundo, porque como é que o Brasil lá em 2000 e pouco fazer chip no Porto Alegre? Não tinha. A maior parte da galera que
que tinha esse conhecimento foi embora, né, Dani? Sim. Foi para morar na Europa, Estados Unidos e trabalhar em grandes... oportunidade. Com certeza, que não tinha, né? Aqui, Aí, então, foi uma experiência interessante. Tive uma experiência também em trabalhar em incubadora tecnológica lá em Canoas. Dentro da... existia, né? O La Salle tinha uma incubadora. Sim. E aí, então, eu ajudava lá as empresas. Aí, também comecei essa jornada de professora, assim, porque sempre gostei de dar aula, sempre achei interessante. Daí fui fazer mestrado, e disse, vou dar umas aulas, né? E dei muito tempo aula, né? E ensina super bem. Ensino, né? Tu também, a gente gosta de educação, né, Dani? Gosta, né, Adora. Eu digo, né, educação é a base de tudo, não tem. Aí trabalhei alguns anos também dentro do sistema Fiergs, o IEL, que é o motor de inovação da indústria. Então lá o IEL foi uma experiência incrível, porque a gente se conectava com todas as indústrias do Rio Grande do Sul, daí fazia esses movimentos, né, de começar a trabalhar a cultura da inovação, projetos de gestão da inovação, né? Então essa experiência também foi muito importante. E aí lá pelas tantas há muitos anos eu tinha essa intenção de empreender. Eu sempre fui uma empreendedora. Mas nunca tinha assim arriscado de vou montar um CNPJ e vou dar as caras, né? Aí conheci meu marido, né, que é santo-angelense, mas estava, né, o Jorge lá em Porto Alegre. Beijo pro Jorge, você tá nos ouvindo. E aí, naquela fase, assim, esse cara, eu tava muito forte em 2017. Já antes, mas 2017 estava muito forte em Porto Alegre esse movimento das startups. Então era uma coisa assim muito louca. Tu ia num shopping, tava acontecendo rodada de investimento. Daí, sério, sim, tinha investidores e startups se conectando. Era uma coisa louca, assim. E aí eu e o Jorge, né, o Jorge vinha já trabalhando algumas ideias, e eu disse, cara, eu quero viver isso. Eu quero experienciar isso, sabe? Sair do outro lado de quem apoia e ir pra experiência de ser um empreendedor, levar o tapa na cara. E aí, claro, muitas pessoas, meu Deus, que coisa louca. Eu disse, mas ainda tava na idade, não tinha filhos, eu ainda podia arriscar e experienciar. Podia ser bem louca. Mas claro, com certeza. E que bom que foi, porque agora eu olho pra trás, se eu não tivesse tido a coragem de enfrentar isso, não sei se eu estaria hoje, com sabe? Certeza não. Porque né, as dificuldades te levam, né, a desenvolver. Trouxeram até aqui, isso. É verdade. E aí tive a startup, a gente, participou de tudo que é programa. Era Amigo Pet. Era Amigo Pet, era uma startup focada assim é como se fosse uma plataforma de serviço, soluções para pet. Na época o Pet Love ainda estava iniciando, a gente acompanhava, né, o mercado. E aí a gente validava muito lá na região metropolitana essa questão das dores com os usuários. Nós fomos incubados na Ubra, a gente participou de diversos editais, os editais que existiam na época, assim, de fomento para startup, para ver se a gente conseguia tirar a startup do chão. E aí, nesse meio tempo, eu nunca tinha vindo para a região noroeste. Aí vim numa viagem pra cá, né, conheci a dona Dani, e a dona Dani tava lá, né, também empreendedora, louca, montando uma escola de robótica, informática, ia mudar o mundo. Daí eu gostei dessa guria aí, eu disse, que massa essa amiga do Jorge, né, que legal. E tá, voltamos, né, com a vida normal. Daí um dia a Dani, vamos ser sócios? Daí eu olho pro Jorge, né, e eu disse, cara, não tem nada a perder, tu também não, né, tipo, ou é agora ou vamos. Não vamos nunca. Dele, vamos. Cara, foi isso. Vamos porque vieram de Porto Alegre pra Santo Ângelo, de mala e cuia, pra abrir uma escola de tecnologia. E aí foi isso. Saí dos empregos, montamos, viemos e começamos a escola. E a escola foi uma baita experiência, né? Mas assim, foi transformador. Foi. Porque mostrou muito, assim, né? Quando tu é dono do negócio mesmo, que tu tem que ser muito resiliente. Sim. Tu tem que ser muito criativo. E tu te desconstrói às vezes. Eu não faço isso. Não, tu vai fazer. Tu vai fazer. Tu faz, não tem essa. Eu não vou fazer. Não, tu vai fazer. Vai limpar chão. Vai limpar chão. Vai vender. Na porta vai pedir, vai negociar pra pagar o fornecedor. Vai fazer de tudo, né? Então aquilo ali foi uma escola de vida, assim. E aí, claro, a escola não, né? A gente teve pandemia, eu digo assim, se não tivesse a pandemia, a gente acho que teria outros rumos, né? Com Mas certeza. A pandemia foi muito pesada. Eu sempre digo, todo mundo passou por alguma lição na pandemia. Ou pessoas perderam ou perderam negócios, ou perderam dinheiro, ou perderam a sanidade. Alguma coisa se perdeu nesse período. Sabe, Paty, que quando me perguntam assim, o que tu aprendeu com a pandemia, no sentido de empreender, eu tenho uma lição que nunca mais eu vou esquecer, que é, começa pequeno. Então, assim, essa é a maior lição de empreendedorismo que eu tive na minha vida.
e a gente soube... Eu vim aprender isso depois, né? Do testar pouco, do testar barato, testar pequeno. Mas se hoje eu tivesse esse aprendizado, daqui a pouco a escola teria começado com uma sala de aula e não com 3. Mas coisa que a gente aprende na jornada. Mas a gente aprende ali na jornada. E não adianta, a gente, quando a gente tá aberto a aprender, e eu acho que é isso que a gente sempre... Por isso eu gosto muito desse nível, assim, tipo, cara, tu tá sempre aprendendo. Até... Às vezes a gente diz, tu é um CEO, tu é um cara que é um presidente. Cara, se tu não for humilde de entender que tu vai aprender na tua jornada pro resto da vida até o teu último suspirar, tu tá morto. Porque o mundo é numa dinâmica absurda, né? Então, já tá morto. Já tá morto. Antes mesmo de morrer, exato. Verdade. E aí foi toda essa experiência, e ali eu acho que a gente aprendeu muito, né? Juntos. E ali, claro, começou outras oportunidades a surgir, veio o programa do... E a gente teve que buscar outras oportunidades. Claro, a gente teve, porque não foi... Imagina, né? A gente, naquela crise, né, toda da pandemia, o negócio que a gente tinha investido todo, né? O recurso pesado, não tava gerando só prejuízo. E a gente ter que reestruturar tudo aquilo e buscar alternativa. A gente foi muito criativo, muito resiliente, porque eu acho que não sei que muitas pessoas aguentariam o que a gente aguentou, assim, né? Mas passamos e fomos buscando alternativas, né? E aí, disso, alternativa, na época, o governo do estado, ali, 2020, o governo tava lançando o programa Inova RS, lembra, Dani? Lembro. Daí, eu disse, cara, tá tudo a ver comigo, vou trabalhar a região, né? Vou ajudar a região. Daí fui trabalhar no programa. Aí, na sequência, apareceu uma oportunidade de trabalhar na faculdade de Santo Ângelo, a FASA. Assumi lá na FASA, trabalhei lá com o Rafael, projetos de inovação. Então, né? Eu ia assim, cara, construindo coisas, sempre tentando, né, Dani? Em paralelo, a gente tá testando alguma coisa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Será que dá certo isso, né? Até o momento que a gente decidiu que a escola... ela não vai, né? E isso é o momento difícil do empreendedor, né? Mas às vezes é como um relacionamento, né? Às vezes... aceitar que chegou deu, não chegou, não deu mais pra ir. Passou. Seguimos pra próxima fase. Exatamente. Mas... E foi. E aprendemos, né, amiga? Foi desafiador. A gente sabe, nós sabemos o quanto, né? Mas assim, do lado cheio do copo, aprendemos... amadurecemos, evoluímos e aprendemos muito sobre inovação. É verdade. E não inovação em discurso, e não inovação para aparecer, mas nem inovação... empreendedor de palco. E nem empreendedor de palco. É inovação na raiz, sabendo os problemas, como resolve, o que tu faz, como é que tu vai... Então foi muito visceral. Foi, verdade. Essa é uma palavra visceral. Que define, verdade. E aí, dali, eu tava já na FASA, trabalhando com os projetos. E aí surgiu até eu me lembro muito bem que quem mandou, a querida Maria Odete, lá de Juída, que até que amo, né? Agora mesmo ela recebeu, eu tenho que até mandar uma mensagem pra ela, recebeu como se fosse um prêmio da SICT como a pessoa que ajudou o ecossistema. E eu disse, a melhor coisa que pessoa que representa, na minha opinião, porque assim, muito antes de conhecer a Maria Odete, né, lá, a gente, né, lembra? A gente sempre contou com ela, sempre nos ajudou. É uma pessoa incrível, ela assim, é incrível. Que fantástico. Ela vai vir aqui ainda. Ai, que legal, olha aí, ó. Vou te avisar. Então tá. E aí, a Maria Odete me mandou, olha, Panambi tá com um projeto lá de abrir um hub de inovação, tem uma possibilidade de uma vaga, tu não quer te inscrever? Daí eu olhei assim, que interessante. Eu disse, vamos escrever, mas muito despretensiosamente, assim, sabe? Eu disse, se for pra ser, vai. E aí, guria, comecei a fazer o processo seletivo, foi pesado o processo, eu disputei com gente do estado inteiro, com mais de 100 e poucas pessoas, foram várias fases, entrevista, com psicólogo, com não sei o quê, e aí a grande final, que foi assim, tremeu as perninhas, né, foi a entrevista com os presidentes das maiores empresas de Panambi. Então tava lá na CI de Panambi, todos eles sentadinhos e começa lá, né? A última. Metralhação. E aí eu disse, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Aí eu disse, eu vou ser eu, né? Eu não tenho nada a perder. Foi a melhor decisão que podia ter tido. Eu disse, eu não tenho nada a perder, tô, né, buscando novas oportunidades, tô aberta, mas também se não der certo, tá tudo certo. E aí e aí me lembro, até eu recebi um e-mail, né? Foi selecionado e ainda não acreditava, sabe? Daí eu disse, pois é, será que foi mesmo, né? Daí eles marcaram, não, vem aqui, tal dia, porque a gente precisa conversar. Daí, só quando eu cheguei lá, que eu olhei pro gestor, que ele, parabéns
por você. Aí que caiu a ficha, assim, caraca, meu, agora que novo massa. Desafio, né? Que E um massa. grande desafio, E tão né? bom, né? Tu sabe Muito bom. que eu te entendo, porque quando o Serginho me convidou pra começar aqui no projeto do cafezinho, que ele me apresentou e tal, o projeto, esse frio na barriga, que eu tava com saudade, assim, já de... Ai, projeto novo, ai, que delícia, vamos lá. É tão bom, né? É muito tão bom. Acho que é aquilo que faz tu te mover no dia a dia, né? é, Porque o a vida de todo friozinho. mundo, ela né? Tem vários altos e baixos e coisa mais, Sim. mas tu tem aquela coisa que te faz avançar, É. evoluir, né? É muito bom. legal. Tá, e daí é isso, eu quero saber, agora a gente chega no Instituto Agregar, porque assim, o movimento de Panambi, né, em todos os sentidos, de crescimento, de virar referência regional, né, e eu vejo muito aqui, a gente tá em Santo Ângelo desde 2018 com o movimento de inovação, que foi, inclusive, que repercutiu em várias outras cidades aqui, né, e o nosso movimento, ele começou muito pujante e forte, e acabou que ele foi diminuindo e de alguma forma, hoje a gente tem um movimento acontecendo, tem um ecossistema que existe, mas eu percebo que existem algumas bolhas que a gente precisa ainda costurar, enfim, né? Mas ele existe, né? E a gente começou isso. E lá em Panambi foi através do Instituto Agregar, né, Paty? Foi o pontapé inicial. Eu queria saber como é que essa ideia nasceu, tá? Como que começou? Deixa eu ver só uma coisinha. Agora são 13h19, Paty. Então a gente vai pro primeiro intervalo comercial e na volta tu responde pra nós, tá bom? Perfeito, combinado. Então eu quero chamar agora o nosso intervalo. A gente vai fazer a primeira pausa aqui no cafezinho. Este programa tem apoio de Corsã e Greens Café Corporativo. E a gente tá ao vivo também pelo Facebook e YouTube da Rádio Novos Horizontes. A gente volta já com mais conversa sobre educação, inovação e eventos que movimentam o interior do Rio Grande do Sul. Fica com a gente. Beijo. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h23, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro ao vivo pela 104.7 FM e nas redes sociais da Rádio Novos Horizontes. Sempre com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, a gente segue com a Patrícia Lazarotti Garcia falando sobre inovação, com propósito, ações que movimentam o Rio Grande do Sul e principalmente no interior do estado. Paty, então antes eu te perguntei a respeito do início do Agregar, né? Como que nasceu e como que iniciou o movimento de inovação lá através do Agregar em Panambi? Claro, Dani, o movimento é muito interessante, bem peculiar e específico de Panambi, né? Se você for falar com qualquer um dos empresários que são das empresas mantenedoras, depois eu vou falar quem são, eles já vinham tentando em alguns movimentos, assim, juntando, se unindo juntamente com a ACI, né, de Panambi, trazer discussões relacionadas à educação, né? Porque você sabe, né? Panambi é um polo metal mecânico, nós temos muitas indústrias lá. E eles estavam observando que à medida que ia passando os anos, a mão de obra que eles tinham, né? As pessoas, os colaboradores, eles vinham com deficiências técnicas maiores do que no passado. Normal, é uma questão de sistêmica, né? Não é só de Panambi. E até geracional. Geracional, né? Mas entende que, às vezes, se o empresário, o que eles se deram por conta, se eles não fizessem alguma coisa, e dependendo só, né, desculpe, mas só dos órgãos públicos, às vezes ia ser muito difícil deles virarem essa chave.
Então, vários momentos eles começaram a se unir, então, fizeram um movimento para fortalecer o Senai lá. Então, hoje em dia, se vocês forem para Panambi, né, quem vai de vez em quando para lá, é uma referência, né, uma escola, assim, fantástica. Eles têm projetos que os alunos da 8ª série fazem atividades dentro do Senai já para entendendo o contexto industrial. Tu tem, né, o Instituto Federal Farroupilha, tu tem a Unijuí, tu tem diversas instituições de ensino e elas foram também sendo questionadas para ajudar nesse processo de mudança, né? De melhorar o que a gente precisa ajustar em termos de qualidade de ensino. Então, isso foi acontecendo ao longo da jornada, só que ali no período da pandemia, esse grupo, em função da dor comum, porque tu imagina, né, fábrica... Nossa, tem fábricas lá como a Bruni que tem mais de 2.000 funcionários, né? Como é que tu ia fazer no período de pandemia? Então, eles estavam num período assim, muito críticos, então meio que todo mundo pegou a mão do outro e disse, cara, como a gente vai se ajudar? Então, eles faziam, é uma coisa emblemática, mas eu gosto muito porque eu acho muito importante isso, porque mostra o comprometimento. Eles faziam todas as quartas-feiras, das 8 às 9 da manhã, a reunião desses presidentes. Isso acontece até os dias de hoje. E é o comprometimento. Não é conversa para boi dormir. Sabe? Tipo assim, eu me reúno a cada um ano. Não. Toda semana eles se reuniam. E nesse período da pandemia, eles começaram a se ajudar, a se trocar. Como é que tu faz? O que tu tá fazendo? Como é que tu tá... E isso fez com que esses CEOs, esses presidentes, se olhassem, tipo... O que a gente tá fazendo que cada um tá trabalhando numa bolha? Se a gente tá na mesma cidade, com os mesmos problemas, por que a gente não se une? E aí, dali, começou essa junção, fortalecer esse grupo. Então, esse grupo é muito unido, é muito forte. E esse grupo ali passou a pandemia, eles começaram a olhar para a temática da inovação. Eles, cara, se a gente é capaz de ajudar, porque eles ajudaram muito, até na questão da saúde, eles repalheiraram o hospital de Panambi, tiraram do bolso, fizeram investimento para que isso, né, pudesse ser uma entrega para a comunidade e todo mundo se beneficiar disso. E eles começaram a olhar para a discussão da inovação. Nesse momento da discussão da inovação, eles sabiam que eles não sabiam o que eles queriam. Entendi. Eles queriam algo, mas eles não tinham muita clareza. Começaram a ver no estado esse movimento dos hubs, né? O Caldeiro, o Instituto Hélice, a CAT de Santa Catarina, e disse, vamos buscar alguém para nos ajudar. Então foram no mercado, né, Dani? Buscar uma consultoria, uma instituição que pudesse ajudar eles a montar uma instituição científica tecnológica. E aí, dessas escolhas, escolheram a Unicinos na época, né? Isso. Sim. Aí veio o grupo, né, de especialistas da Unicinos, inclusive um dos professores, ele é o idealizador lá da incubadora, do parque que gerencia tudo isso. E aí vieram para Panambi, fizeram todo esse levantamento das informações, ajudaram a estruturar o instituto, né, em termos jurídicos, em termos de governança, em termos do que é o propósito do instituto, né? E aí, em outubro de 2022, juridicamente nasce o instituto com um estatuto. E aí, quem faz parte dessa governança? Né? Nós temos conselho gestor, conselho fiscal, mas nós temos os fundadores, né? Os mantenedores fundadores. Nós temos a Associação Comercial e Industrial de Panambi, a Bruni, a Cotripal, a Fokin, a Kepler, a Saur, a Trominc. E agora, esse ano, nós tivemos a entrada da 300 também. Foi um trabalho, sabe, de comunicação desses CEOs com a 300, mostrando, né, a relevância de nós fortalecermos um hub regional, porque isso é outra questão também que a gente vem trazendo. Hubs não tem uma lógica de competição como uma empresa, e mesmo que tivesse, tem que se apoiar, porque eles se complementam. Claro. Eu não vou ter todas as especialidades de inovação e tecnológica lá, mas eu posso trabalhar em junção com os outros e todo mundo se ajudar, e tamo aí, entende? Então a gente é da região, se posiciona como hub da Noroeste, sim, não de Panambi. Estamos em Panambi porque tem a força empresarial que apostou, investiu e continua investindo, né? Então esse grupo, ele fez esse movimento, e aí em 2023, janeiro, eu estava fazendo a seleção em 2022, 2023 que começamos a execução de fato do Instituto. E aí é esse comprometimento, que é que eu vejo assim, que é, Dani, que é o diferencial, sabe? É o comprometimento do empresário. É o comprometimento deles mesmos, de participar das reuniões, de ajudar, de abrir os caminhos, não é uma coisa aleatória, sabe? E a prefeitura está junto também conosco, porque, lembrando, né, estamos falando de ecossistema, estamos falando das 4 hélices. Então,
parte toda de educação, a gente tem uma conexão muito forte com todas as instituições de ensino lá de Panambi. Então, você vai ver a gente fazendo projeto com o IFAR, com a Unijuí, com o CEP, com todos eles. Na parte do governo, a prefeitura ela integra juridicamente, e a instituição, né, não importa quem esteja no momento, a instituição, a prefeitura está dentro. O grupo de empresários, que é muito forte, está dentro. E a comunidade, a gente vem trabalhando aos poucos para a comunidade entender que isso também é parte deles. Não é um hub para as empresas de Panambi fechado, não. É um hub para a comunidade. E aí é uma construção, né, que a gente vem aí fazendo, aprendendo muito, né, Dani? Porque são as questões culturais também que a gente vê que a gente tem que trabalhar muito, a gente vem trabalhando muito, fazendo projetos. Mas tem coisas, assim, ao meu ver, muito incríveis, sabe? Tipo, uma que eu queria compartilhar. A gente vê muito pessoal falando, que hub, ele é colaboração. Mas até que ponto é colaboração? Eu tenho um case de colaboração dentro do hub. E às vezes as pessoas dizem, sim, nós temos um grupo de trabalho de transformação digital. Então, o que é isso? A gente sabe que a dor comum de todas as indústrias e das cooperativas e das empresas de forma ampla é esse processo de transformação. Como é que eu saio do sistema analógico para o digital e como é que eu faço isso, né? Então, nós temos um grupo de trabalho, Dani, que nós temos os gestores de PIDI, os gestores de TI, que a gente se reúne e a gente vem desenvolvendo projetos coletivos. Então, por exemplo, agora mesmo eu te dar um exemplo assim, meio superficial, mas que eu não posso entrar no nível do detalhe, porque tem coisas que são mais, de detalhamento. Mas assim, a gente está usando visão computacional, buscando um parceiro sobre visão computacional para resolver dores das indústrias. Só que isso não está sendo a empresa X, é o grupo todo discutindo, vendo alternativas e chegando numa negociação para contratação conjunta. Que vai impactar em todas. Vai impactar em todas. E que depois, como o hub está crescendo, daqui a pouco vem as outras empresas menores, já tem empresas menores fazendo parte, entendeu? Então, o pessoal vai vendo o valor disso, né? De que não é só conversa, não, a gente está realmente se ajudando. O GP Inova que eu te falava ontem, gestão de projeto para todo mundo, entendeu? Para todo mundo. As empresas já têm a sua gestão de projeto. Beleza, mas se tu não tem... Tu vai ajudar. Tu vai poder... Sabe, tu ensina e a gente vai indo. Então, a gente tem feito muito isso, assim, sabe? Com esse grupo. E tá sendo fantástico, assim, né? Paty, e quais são os eixos de atuação que o Instituto atua? A gente tem um eixo que é a parte de sensibilização para a inovação. E aí, o que a gente trabalha aqui? Desde a questão de workshops, palestras, coisas que vão fazer as pessoas entenderem melhor a questão da inovação. O próprio fórum que a gente vai falar no próximo bloco. Isso, o próprio fórum, para a gente ir desmistificando na comunidade, nos colaboradores das empresas, que inovação não é uma coisa... Como a gente falava antes, né, Dani? Não é uma coisa absurda, não é sinônimo só de tecnologia, são coisas factíveis, né, ali que tu consegue comprovar que realmente trouxe um valor agregado. Temos também a camada da educação. Aí aqui a educação entra desde a questão do eixo, desde a questão de pesquisa, até a questão de realmente como a gente pode se aproximar mais das instituições de ensino. Então, por exemplo, no eixo de pesquisa, né? A gente agora tinha aprovado em 2023, que entrou o recurso esse ano, um edital da Secretaria de Inovação na área do agro, que era para a gente fazer um teste lá de uma tecnologia da FOC, isso em parceria com a Cotripal e o Instituto Federal Farroupilha. Então, a gente está usando o conhecimento, abaixo conhecimento, né, científico do Instituto Federal para a gente poder validar isso. E a gente está construindo agora uma espécie de área experimental com eles para que, dentro da parte de irrigação, Panambi possa ser uma referência nesses estudos, né? Sim. E também essa coisa mais de aproximar mesmo. Por exemplo, a Unijuí agora lá no campus de Panambi, a gente tem, esse semestre que passou, os projetos integradores das engenharias, a gente teve 2 semestres ali que a gente conseguiu levar a empresa para dentro. Tipo assim, vou fazer o projeto integrador. A gente levou a FOC apresentou o desafio e os alunos trabalharam ao longo do semestre o desafio da FOC, apresentaram para a FOC. No nosso caso, a administração e da contabilidade, a gente foi lá e trouxe os desafios da cidade e acompanhou os alunos para que eles desenvolvessem soluções. Então, essa aproximação maior da academia com a universidade, o hub
faz, conecta. Porque não adianta a gente reclamar que isso não tá bom, mas se a gente também não tá próximo. Sim. Né? Então, a gente vem fazendo esse papel, né, de proximidade. A outra camada são esses projetos estratégicos colaborativos, né? Então, outro pilar, né? Então, como eu falei, esse do GT, Grupo de Trabalho de Transformação Digital, que a gente viu que precisa evoluir muito isso. A gente agora tem a questão do GP Inova, a gente tem também a questão de empresa agora, a gente tá vendo alguns parceiros para ajudar a captação de recurso para projetos tecnológicos. A gente vem apoiando também na parte de, principalmente o sistema de gestão da inovação, sabe, Dani, das empresas, porque inovação, ela precisa de processo, né? Sim. Ao contrário do que muitas pessoas acham, que é só sair assim, loucamente. Só fazer vídeo. Exatamente, não, ela precisa de processo, método, tu não vai engessar, né? Porque tu precisa mas tu precisa de uma fase regrada, com processo, com KPIs, que são os indicadores, senão tu tá fazendo bobagem, não né? sabe nem pra onde tá indo. Não, né? Então a gente trabalha esses eixos principais, assim, que a gente vem avançando, né? E claro, as tecnologias, por exemplo, parte de tecnologias vocês trabalham, Dani, vai muito do momento de mercado, sabe? Por exemplo, esse ano a gente olhou que a gente definiu internamente que, em função da IA ter se popularizado muito rapidamente, e a gente sabe que isso está transformando muito rapidamente os setores, a gente precisava olhar mais para isso. Então, a gente está, por exemplo, o próprio fórum, né? Tem várias falas de IA, porque a gente, internamente, as empresas estão passando por essas revoluções, né? Como é que eu uso? Como é que eu regulamento? O que eu preciso fazer para de fato tornar a IA eficiente? Como é que é a gestão dos dados? Porque eu tenho dados confidenciais. Então, tudo isso passa por questionamentos complexos, né? E a gente também vai apoiando. Então, vai de acordo... E, claro, setorialmente, a gente não tá fechado, né? Porque as pessoas... é só da indústria. É que a gente tem mais indústria. Sim. Mas vocês entendem que o fato de ter mais indústria não significa que a gente não aborde outros temas. Então, o agro e a indústria, sim, são mais fortes dentro da discussão. Mas quando precisam, daqui a pouco, por exemplo, agora mesmo, estava se aproximando com a área da saúde, se precisa, a gente faz essas conexões também, né? Claro, a gente não tem a especialidade como a gente tem no agro e na indústria em função de tudo que a gente tem. Sim. Mas isso não impede, entende, das empresas, outros setores se aproximarem do Instituto também, né? É uma construção coletiva, né, Dani? Sim. Paty, para os nossos ouvintes entenderem de forma bem clara, o Hub, ele vai estar sempre aberto para ouvir as dores do município e buscar uma solução conjunta, né, para convergir a solução de todos ali né, e compartilhar aquilo. Isso. É isso, via de regra, é isso que o Hub faz. Isso, o Hub é o conector, né, Dani? Os Hubs é isso, ele conecta as partes, os 4 hélices. Sim. E aí potencializa em projeto de inovação. O que a gente vai fazer? Projeto de inovação pode ser qualquer coisa. Pode ser um projeto... Desculpe. Tudo bem. Pode ser um negócio, pode ser um workshop, pode ser um curso, Sim. Pode ser um programa, o que a gente entende coletivamente que faz sentido, né? Mas as coisas são construídas coletivas, elas não são... Por exemplo, a Patrícia sentou lá e ela vai fazer... Não existe isso no Hub, tá? Sim, não existe isso na inovação, né? Não tem como, cara. Como é que uma pessoa vai saber tudo? Vai ser o Einstein? Cara, não desconstrói. Só um pouquinho, desconstrói. Desconstrói. Amiga, e tu falaste muito de parcerias potentes, né? Que vocês têm feito dentro do Instituto. Eu queria que tu falasse um pouco de como que foi construída essas parcerias e como que isso fortalece a comunidade local, da importância disso, né, para a cidade. As parcerias, o fato desses empresários estarem engajados, acho que facilita muito, sabe? Sim. Porque, por exemplo, a gente vê, assim, até na questão das empresas que vão vindo, né, que vão se associando. Os empresários vão lá e falam do agregar. Então, por isso que eu falo que é um coletivo, porque... todo mundo se sente parte, entende? Esses empresários se sentem donos donos não no sentido que não é isso, mas donos no sentido eu faço parte disso. De pertencimento mesmo. De pertencimento. Então, à medida que eles veem uma oportunidade, já tô lá falando do agregar. Olha, tu tem que conhecer o agregar, vamos lá, vamos conhecer, vamos fazer negócio, vamos trocar ideia, vamos estar junto. E isso é meio orgânico, sabe, Dani? Então, a gente não tá assim, por exemplo... Eu não tenho feito um movimento ainda de bater na porta das empresas ainda, até porque eu não tenho capilaridade, né, pra fazer. Mas as empresas vêm. Nem tem sido necessário por enquanto. Por enquanto não, porque elas entendem, eu quero fazer, daí a gente apresenta, vamos com a gente, claro.
A gente tem a questão da associação de investimento para fazer parte, Dani. E aí eu sempre falo para a pessoa, para a empresa que vem. A gente precisa desse recurso para manter o Instituto. O Instituto não nasceu para ele daqui a pouco fechar as portas. Não é essa visão, né? A visão de constância, né? Só que mesmo que tu não queira, vamos supor, eu não quero fazer associação. Cara, participa das atividades. É gratuita a maior parte das coisas. Tu não precisa ser associado para participar. Vem estudar. Mas vem estudar, vem fazer o Café com Inovação, participa dos eventos, faz... Não tem, entendeu? Não tem uma limitação, né? E é isso que a gente vem fazendo. Tipo, eu fiquei muito feliz hoje de tu falar de Santo Ângelo, até porque a gente vem trazendo isso. Cara, mas eu sou uma empresa de Santo Ângelo, porque que faz sentido, né, estar lá em Panambi. É as conexões, cara, entendeu? É o potencial, é a visibilidade, né? Muitas coisas acontecem. E a gente tá falando de região noroeste, né, noroeste, exatamente. Amiga, agora são 13h39. A gente vai para mais um intervalo no Cafezinho Missioneiro. Um oferecimento de Corsã e Grins Café Corporativo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grins Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grins Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h42 e a gente está de volta com o bloco final do nosso programa de hoje. Sempre com o apoio de Corsã e Grins Café Corporativo, a gente segue com a Patrícia Lazzarotti, diretora do Instituto Agregar, uma mente inquieta por detrás do Fórum de Inovação para falar sobre futuro, legado e inovação acessível. Bom, eu participei do primeiro Fórum de Inovação lá em Panambi e eu lembro que vocês conseguiram colocar mais de 450 pessoas, né? 500 pessoas. É, isso aí, quase 500 pessoas, Foram né? 500 pessoas. Muita gente, e até hoje eu lembro das palestras que eu vi, foram enriquecedoras. Aquela palestra do cara da Randon, Daniel, nunca mais esqueci, né? Aquele Foi cara uma fala sensacional. incrível, assim, que valeu demais. E eu queria, então, agora que a gente falasse um pouco desses eventos, mas principalmente do fórum. Vocês vão para a terceira edição, Paty, do fórum, né? Dani, terceira edição. Até essa semana eu tava conversando com o pessoal, tipo, foi meio despretensioso o fórum, né? Porque quando a gente começou o Instituto, assim, a operação dele, o nosso presidente trouxe, vamos fazer um fórum, mas, sei lá, umas 50 pessoas, 100 pessoas, né? Tipo, assim, acho que não conseguimos. Eu disse, não, vamos fazer sim. E aí a gente foi montando, e sempre assim, né? Como é que funciona um fórum. O fórum, a gente tem um grupo de trabalho, e cada empresa dos mantenedores indica alguém para ajudar. Uhum. Então, o primeiro foi uma experiência, assim, muito legal, porque, assim, eles indicaram quem ia ajudar a construir a programação, mas também quem ia botar a mão na massa para fazer o evento. Uhum. Então, ele foi todo... Né? Nossa, ele foi todo colaborativo. Então, quem era recepcionista era das empresas, quem... Sabe, tudo foi... E a gente foi construindo, e aí quando a gente abriu e começou a gente se inscrever, e a gente, meu Deus do céu. Aí, quando aconteceu no dia mesmo, aquela montaréu de gente, eu disse, caraca... Sucesso. Que sucesso, não. E aí, o que a gente começou a se dar por conta, eu disse...
a gente não tinha ali, pelo menos ali na região de Panambi, algum evento que falasse mais de tecnologia, mais de inovação e que mostrasse o potencial das empresas da região. Porque eventos de inovação são muito legais, só que o que a gente queria mostrar mais o potencial econômico até de negócios, de business, sabe? Porque, tipo, são empresas grandes, sabe? São empresas que, daqui a pouco, empresas que têm, as pessoas que têm um pouco de visão, tipo, cara, é o lugar pra tu vitrine, pra tu te conectar, pra tu fazer negócios e vice-versa, porque também, né, como eles também não em busca de fornecedor, eles também querem novos clientes, então a gente faz esse olhar assim, cara, clientes e fornecedores para esse potencial, né? E ali a gente já viu que, foi muito top, disse, vamos fazer segunda edição? Tá, vamos fazer. Daí fizemos ano passado, né, em setembro também, e também, aí foi muito maior, porque aí, claro, a gente começou a profissionalizar, né? Daí a gente tirou um pouco essa coisa operacional das empresas, porque é cansativo, mas a programação do evento, ela é construída pelas empresas junto com a gente. Então a gente tem reuniões semanais que a gente senta lá, tá? O que a gente vai discutir. E ano passado o foco foi transformação digital. E aí a gente trouxe gente muito fera, assim. E aí, que legal, né? As empresas, por exemplo, eu me lembro muito bem, assim, o pessoal, eu consigo trazer o pessoal da IBM. Consegue mesmo? Consigo! Eles vendem aqui pra gente, trouxeram os caras da IBM. Eu consigo fulano lá. Não, sempre vem nomes incríveis por causa dessa força de novo, o sentido de pertencimento, de construir e de ajudar. Sim. Aí fizemos, foi sucesso, a gente já teve mais de 700 pessoas participando. Na segunda edição. Na segunda edição, 28 cidades, inclusive gente vindo... Eu lembro que a gente viajou muito, assim, participando de eventos pelo país. A gente foi falando do fórum, conhecer as pessoas, conhece Panambi. E aí veio gente do Rio, de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, né? A gente tem os dados lá e disse, isso aí já foi uma coisa incrível. E ano passado, assim, discussões, a gente trouxe o Zé Renato, que é o presidente do South Summit, né? O Zé Renato comprou nossa ideia. E aí tudo no amor, tá, Dani? Não foi tipo assim, pagamos para ele vir. A gente trouxe o Zé. Eu disse, Zé, isso aqui é um movimento, a gente quer... A gente não tá aqui, o fórum não é feito para eles ganhar dinheiro, não é isso. A gente quer que as pessoas se conectem, mas que gere negócios também. Porque a gente entende que negócio no final dos dias é importante também, né, Dani, para as empresas. E claro... negócios diferentes, né? Por exemplo, a prefeitura não é um negócio, mas ela quer que a cidade se desenvolva a partir disso. Imagina a quantidade de hóspede. Guria. Só hóspede, alimentação. Aí entra todo aspecto turismo, de negócios, né? Que a gente pode ainda pensar muito nesse aspecto, né? E aí, esse ano, de novo, daí, né, com os mantenedores, tá aí, o que vocês acham? Vamos seguir? Não, vamos seguir, vamos fazer de novo. E aí, vamos ter, novamente, este ano. Hackeando o futuro. O que as pessoas vão encontrar nesse fórum esse ano, Paty? Esse ano a gente evoluiu muito em termos de conteúdo, porque o que a gente foi percebendo através de entrevistas, de conversas, dessa construção colaborativa, o fórum, ele é para todos. Então a gente quer que as pessoas se sintam lá. É óbvio que nós temos mais pessoas da indústria lá que querem, às vezes, ver coisas de aplicação de tecnologia na indústria. Mas a gente diz assim, cara, a gente não quer que só essas pessoas se enxerguem lá. A gente quer que a comunidade, o comércio, o serviço, o agro, um estudante se enxergue nesse processo. Então, o que a gente fez esse ano? A gente criou painéis paralelos, simultâneos. Por quê? Porque um painel a gente vai focar um tema mais focado daqui a pouco pro agro, pra indústria, outro mais focado pra uma discussão. Eu adoro ampla. o evento nesse formato. Também que eu posso escolher o que eu vou ver lá dentro do mesmo ambiente. E aí tu monta a tua programação, sabe? Tipo, o que eu vou ver? Eu quero ver isso. Daqui a pouco eu não sou da indústria, mas eu quero ver essas coisas loucas que os caras estão fazendo. Vai lá e vê, entende? Então a gente montou nisso. E a discussão vai ser bem assim. A gente vai ter painéis sobre resiliência climática, a gente vai ter sobre gestão de pessoas, tudo com um olhar para inovação, né, Dani? A gente nunca esquece, esse é um mote, né? Vai ter também sobre, claro, aplicação de tecnologia na indústria, aplicação de tecnologia no agro. A gente trouxe uma série de discussões, assim, para que as pessoas se percebam dentro desse fórum. E um painel também provocativo, que a gente vai... Esse painel vai ficar daí esse sim vai ser pro final, ficar todo mundo junto. Que é a gente começar assim, cara, por que a gente não tem uma visão mais estratégica até em termos internacionais? Então a gente está montando um painel internacional em que a gente está trazendo o pessoal da Alemanha, da Câmara Brasil-Alemanha,
o pessoal do Uruguai, porque, cara, o Uruguai tá voando. Tá voando, verdade. E a gente tá aqui, às vezes, assim, tipo... buscando coisa lá em Exato. Barcelona e o Uruguai aqui bombando. E o Uruguai aqui do lado, e aí vamos trazer o Uruguai, vamos trazer o pessoal da Argentina também. A Argentina também tem coisas incríveis. E a gente vai fazer essa discussão, assim, entre esses países, pra mostrar, assim, como é que a nossa região pode se conectar com esse mundo, com esses países, o que a gente aprende com eles, o que eles aprendem com a gente, o que a gente pode, né, potencializar nesse sentido. Então vão ser 2 dias, né, Dani? Eu ia dizendo, o que eu participei na primeira edição foi 1 dia só. E agora são 2 dias, Paty, de evento. 2 dias. A gente organizou 2 dias, porque a gente viu assim, tem bastante tema, tem bastante... E a gente, como tá botando exposição, então assim, as empresas que querem expor, elas podem expor. E aí eu vejo assim, para uma empresa pagar um espaço para expor para 1 dia, a gente achava assim, é pouco, né, para fazer as conexões. Então a gente fez assim, dia 8, começa às 1h30 da tarde, vai até às 5. E depois, no outro dia, dia 9, o dia inteiro, das 8 até às 17, 18 horas, na verdade, né, de evento. Mas sempre com as exposições das empresas. Então, a gente vai ter essa parte das exposições, né, só que junto com os painéis, para ter essa... Empresas, startups, como no primeiro, junta todo até tipo de... a área educacional também. A gente vai repetir o que a gente fez ano passado. A URI esteve com a gente ano passado. Então, a gente convida as instituições de ensino também para expor com a gente, porque inovação é isso, né? Claro. Ela não é só a empresa, não é só o governo, ela é a comunidade como todo. E é muito legal das universidades que a gente faz sempre assim, cara, mostra o que tu tá fazendo diferente, pesquise, coisa ali, porque os empresários querem isso, entendeu? Eles querem saber, tem alguma coisa que tu pode me ajudar? Como é que eu me conecto com os teus alunos pra vir trabalhar lá pra mim, entende? Então, é nesse sentido, assim, de aproximação, né? Então, assim, em termos de palestrante, a gente trouxe esse ano o Cristiano Cruel. Eu vi que tu me mandou ali, sensacional. É sensacional. Assim, ó, talvez muitos não conheçam, né? Mas a Startse, ela é, assim, sensacional, né? A Dani, a gente fez muito curso, né, Dani? Muito curso da Startse. Da Startse. E o Cristiano é uma cabeça, assim, muito futurista, muito... Não, o cara lá do Vale do Silício, é uma visão global de inovação, né? Natural de 13 de maio. Natural de 13 de maio. É aquelas coisas incrível, assim, né? que eu digo assim, cara, tem que valorizar quem é daqui, que tá no mundo, né? Verdade. Então a gente vai ter ele como keynote speaker. A gente tá trazendo, assim, vários palestrantes, assim, falando... vai ter um painel também de ecossistema, Dani. Bem legal, massa. que justamente a gente tá trazendo uma pessoa que vai falar sobre Florianópolis, o ecossistema de representa o ecossistema de Florianópolis. E estamos tentando mais um outro município aí que vamos logo, né, ok, a gente... vai divulgar. E o outro que a gente também queria, que a gente montou, que a gente achou muito legal de fazer esse ano, é dar visibilidade dos negócios pequenos ou dos empreendedores locais, mas que estão ganhando o mundo. Então, a gente já tem 2 empresários, assim, que poucas pessoas conhecem, mas que estão vendendo fora. Sabe, estão crescendo fora. E eu disse, caraca, como é que a gente não sabe desses caras, né? Então é dar palco pra eles. Tipo, mostra aí o que tu tá fazendo, Perfeito. sabe? Show de bola. Então, um pouco isso. Paty, e quem quiser participar Claro. dia 8 e 9 de setembro do Fórum de Inovação, como que faz? Com certeza. Aí nós temos, a gente tá divulgando tanto pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Eu acho que é mais fácil passar o Instagram, que a galera tá mais acostumada, tudo, né? Então, assim, dá pra acessar o Instagram da ACI Panambi. Pode acessar o Agregar Instituto ou pode acessar o Fórum Ponto Inovação. Um dos 3, tu entrando, tu vai ver lá que tem o link, que já tem as informações, que já vai te direcionar para o site. Daí no site vai ter lá a programação completa, o valor dos ingressos, todas as informações. Mas de qualquer forma eu vou deixar meu celular, tá? Porque se alguém tiver alguma informação, por exemplo, eu quero expor, eu quero patrocinar, eu quero participar, eu quero ajudar, é bem-vindo. Então, assim, o número do Agregar é 55-99-682-1340. Pode mandar mensagem ali que a gente responde, a gente direciona, a gente ajuda. Esse é o WhatsApp do Agregar. Esse é o WhatsApp do Agregar, que a gente responde ali pra ajudar, né? A gente quer... Eu me lembro que na primeira edição a gente teve coffee breaks maravilhosos e teve show de fechamento, né, no final do dia. Tem esse repeteco de novo? Como é que vai ser? O happy hour a gente tá dando uma cortada esse ano.
Mas é muito bom. É que realmente a questão, ele vai se tornando grande, a alimentação de evento é algo. Mas vai ter, tá? Vai ter toda a estrutura lá de venda de lanche, almoço, restaurante, só não vai ser uma coisa que o evento vai oferecer. Sim, tem a possibilidade. Tem a possibilidade. E show sim, tá? Esse ano a gente tem uma surpresa. A gente tá fazendo uma coisa diferente esse ano. Pra dar um impacto, vamos ver. A gente vai testar, né? Tipo assim, inovação é isso, né? Sempre, né? Daqui a pouco eu vou achar ruim e a gente muda no que vem, né? Mas esse ano a gente tem uma surpresa aí. Paty, e eu queria que a gente tá já quase partindo pro final, tá? Eu queria, da tua visão de empreendedora e de inovadora, queria que tu falasse para nós um pouquinho do como é que tu enxerga, né, o futuro da inovação nos pequenos e médios municípios. Porque assim, ó, a gente sabe que não é fácil fazer inovação no interior, né? Nem um pouco. Eu não sei, na tua opinião, o que é mais importante, se é dinheiro ou a mentalidade, né? Que são duas questões ali que a gente tem de dificuldade quando a gente pensa em inovar. Ter recurso e ter gente que venha junto fazer. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho disso, sabe? Porque tu tem essa experiência. Tu sabe, Dani, que é bem isso, né? A questão da mentalidade, ela talvez seja mais importante que o dinheiro. Porque não tô dizendo que o dinheiro não seja importante. Mas quando tu tem uma mentalidade certa, eu acho que tu busca os caminhos, as alternativas. Sim. E tu começa a cavocar as possibilidades e quando vê as coisas fluem. Sim. Então, eu acho que a mentalidade, ela é importante. Só que assim, ó, como é que tu constrói uma mentalidade diferente, por exemplo, nos gestores públicos, nas pessoas que tocam o dia a dia. Aí eu acho que é um grande desafio, porque o nosso país ainda ele é muito politicado, né? Ele é muito nessa questão dos partidos, eu acho que isso ferra tudo. E aí eu vejo que é o A contra o B contra o C, e a gente cada vez se ferra por isso, literalmente. E aí o que acontece? As instituições que deveriam, e existem várias instituições importantes dentro do nosso país que deveriam de fato estar ajudando esses municípios, elas vêm com coisas prontas, top-down, né? E isso eu não concordo. Então, por exemplo, assim, o que funciona em Florianópolis vai funcionar em Santo Ângelo. Não! Esquece. A realidade de Santo Ângelo é outra. E tanto que a gente trabalha... As necessidades, as outra dores, lógica. É o que acontece muito em Panambi. Vem lá a consultoria de São Paulo. Mas, cara... Hello, desce aqui e vem olhar a realidade. As coisas são diferentes. A gente tem que olhar o local, sim, olhar o global, mas também tem que entender o contexto, porque as coisas têm que ser adaptadas para o nosso contexto. Então, a gente precisa de apoio mais dessas instituições, olhando o local e não vindo com programas top-down prontos, enfiar a goela abaixo, sem entender os contextos. Porque aí eu acho que a gente retrocede, sabe? Sim. Aí a gente fica só naquela coisa que a gente falava, né? É o carnaval, que todo mundo tá inovando, mas na prática a gente não tá conseguindo fazer a transformação. Verdade. Então eu vejo assim, essas instituições elas precisam, né, ter esse olhar, ajudar, para ajudar, sim, a questão da mentalidade, porque isso é o que é o basilar, né? E, claro, recursos também, porque, por exemplo, agora mesmo, né, a gente tava meio chateado, assim, e pensativo, né? Os últimos editais aí da Secretaria de Inovação, e a gente trabalha junto, é apoiador deles, né? Mas, não veio nada para Noroeste, né? Nem dos engenheiros, nem do ecossistema. Ficamos muito de cara. Mas é porque o pessoal tá passando por enchente. Claro, galera, a gente sabe das dificuldades de quem passou por enchente. A minha família é de Canoas, a gente viveu isso. Só que a nossa região passou por secas, é uma região sempre esquecida. Então, é uma coisa, assim, sabe, de questionar. Por que a gente não é olhado também pra cá? E aí, quando é olhado, é aquela coisa extremamente complexa, distante das pessoas. Sim. Então, assim, a gente vê um pequeno, pede ajuda, é um edital cheio de difícil de entender. E aí fica sempre pros que já sabem fazer. Sim. E a gente não vai quebrar as barreiras. Mas eu fiz um workshop pra explicar. Cara, não é isso que a gente tá falando, sabe? Tem que ter níveis diferentes, sabe? De acesso a esses recursos, assim, sabe? A gente gostaria que a inovação facilitasse a questão da burocracia, e não o contrário, né? E às vezes serve disso, né? Aí não tem como avançar. E é importante também, assim, quando a gente fala dos municípios menores, cada vez mais a gente vê que os municípios têm se desenvolvido no sentido de legalizar, de ter leis, né? Santo Ângelo tem uma lei da inovação, Panambi também tem uma lei da inovação. Tá pra provar, não tá ainda. Mas eu lembro que quando a gente fez aqui, vocês nos questionaram e tal, a gente trocou ideia sobre isso.
Mas fazer essa lei acontecer, né? O Isso. município precisa fazer essa lei acontecer, porque daqui a Fazer. pouco tem o Fundo de Inovação Municipal. O município mesmo faz seu edital, Mas, investe com em pesquisa e certeza, desenvolvimento, com né? Faz certeza. coisas locais. E aí que tu serve, vai- que atende a dor do município, Vai fazendo né, a amiga? coisa acontecer, e as leis elas são importantíssimas nesse processo, né? E, E aí e o ente público é necessário nesse E aí é sentido, outro né? erro, né, Dani? As leis de inovação, por exemplo, também vejo. Pegam lá, a gente também se inspirou em Floripa, mas a gente, cara, não dá pra tu copiar Ctrl-C e Ctrl-V. Não, de forma Qual é a alguma. tua realidade? Quais são os teus passos? Não. Quais são os teus desafios estratégicos, né? Sim. E é isso que eu acho que a gente falha, Perfeito. sabe? Amiga, e pra finalizar, eu queria que tu deixasse aqui então um convite pra comunidade de Santo Ângelo pra participar do Fórum de Inovação e conhecer um pouco mais do trabalho do Agregar. Ai, gente, assim, ó, é uma alegria de novo, né? Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu realmente, assim, se aproximem, tá? Às vezes é distante, né? 1h30, agora a gente veio lá de Panambi pra cá, mas assim, ó, eu digo, cara, as potencialidades de negócios, de conexão com os empresários de lá e da região e das pessoas que vêm, se tu for um cara estratégico e for de visão, tu fecha muito negócio. Eu não tô te garantindo, mas eu vejo como empreendedora que se eu fosse empreendedora numa outra cidade, eu participaria porque tá ali, tá a galera tomadora de decisão, Sim. entende? Então, quem que eu quero me conectar com quem toma decisão assim no cheque. Então, só por isso, e claro, todo conhecimento, network para abrir a cabeça, conteúdo de qualidade, empresas de top, né? Então, é muito legal. Tu sai assim, não tem como tu sair desse evento assim, se tu não for estratégico um pouco diferente. Se tu sair, se for com a mentalidade mais o mesmo, mas, né, eu não tenho como te ajudar, mas Sim. se tu for uma pessoa estratégica, e o Agregar também, gente, segue as redes, Agregar Instituto, né, a gente vem fazendo esse movimento de levar as discussões, os nossos projetos para cada vez mais pessoas, né, é uma jornada, a gente vê, né, que é uma jornada que a gente vai, às vezes tu olha pra trás, caraca, fez tanta coisa, mas às vezes, né, a gente precisa de mais gente, mais movimento, mais pessoas acreditando no movimento, né, e Santo Ângelo, a galera aqui é super bem-vinda, né, eu falo até, eu tô falando pro Jorge Bar que é legal voltar pra Santo Ângelo, e quem dera, assim, a gente poder estar mais próximo de Santo Ângelo, né, porque realmente o deslocamento físico, ele atrapalha um pouco, mas não é o dificultador maior, Exato. né? Então, vamos lá. Perfeito. Venham, participem, fiquem com a gente. Amiga, muito, muito obrigada por esse agradeço, bate-papo né? leve, profundo, cheio de propósito e também de matar um pouquinho a nossa saudade. Hoje a gente viu que inovar é agregar. Agregar ideias, pessoas, territórios e sonhos. Agradeço mais uma vez a Corsã e Greens Café Corporativo pelo apoio ao nosso programa e a você, ouvinte, nossa gratidão de sempre. E para vocês que querem participar mais da construção do cafezinho, me segue no Instagram, @DaniSchneider25. Segunda tem mais cafezinho missioneiro com boas conversas, bons encontros e transformação em cada xícara. Um beijo e até lá!